Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. É uma alegria estarmos aqui trazendo alguns comentários sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a nossa doutrina espírita e apresentando também os cumprimentos da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade a todos vocês. Vamos conversar hoje a respeito da necessidade da reencarnação. E para começarmos, convido-os para que elevemos o nosso pensamento a Jesus em uma simples prece, agradecendo a Deus a oportunidade desta reencarnação, agradecendo a Jesus as lições maravilhosas que Ele tem nos ministrado e as diversas oportunidades que Deus nos confere para que alcancemos sucesso nesta reencarnação atual. Assim, envolvidos pelas bênçãos dos benfeitores, damos início à nossa exposição sobre a reencarnação. Assim seja. No Extremo Oriente, um homem acabara de ser assaltado. Ficou muito irritado e triste com o roubo, pois os ladrões invadiram sua casa e furtaram uma grande soma de economias, deixando-o praticamente sem nada. O homem saiu de casa muito indignado, desesperançoso de tudo, acreditando que esse mundo não tinha mais solução e que algumas pessoas jamais iriam mudar. Estava andando por uma estrada pensativo, até que encontrou um Swami. Swami é uma palavra sânscrita e que significa aquele que sabe e domina a si mesmo. Ele era conhecido na região e percorria o caminho oposto da estrada. Ambos se cumprimentaram e o homem resolveu contar sobre o assalto. Ainda muito indignado, o homem perguntou ao Swami: Grande Swami, o senhor que é renunciante e que busca a iluminação espiritual, por favor me diga, como poderemos ter fé no desenvolvimento de um homem que faz isso aos seus semelhantes? O Swami pensou um instante, abaixou, apanhou um pedaço de carvão no meio da terra e perguntou ao homem: O que o senhor vê aqui? Um fragmento de carvão, disse o homem. O Swami respondeu: Trata-se apenas de uma diferença de percepção. Enquanto você aqui vê em minha mão apenas um pequeno fragmento de carvão, eu vejo um belo e imaculado diamante. Esta porção de carvão poderá permanecer por muito tempo embaixo do solo, centenas, milhares, milhões e milhões de anos. Mas apesar desse tempo tão extenso, um dia ele se tornará um diamante belíssimo, exuberante, uma joia rara e valiosa. Mesmo que isso demore alguns milhões de anos, esse carvão tem tudo para ser trabalhado pelas mãos sagradas da natureza e transformar-se em algo muito precioso. O mesmo ocorre com os assaltantes, os desonestos, os farsantes, os infames e com as pessoas mais ignorantes e grosseiras que você pode imaginar. Pela ação do tempo e das experiências multimilenárias, um dia elas serão puras e reluzentes como o mais genuíno diamante. Assim somos nós, que também ainda estamos no estágio de carvão. Estamos no estágio de humanidade. A caminho do estágio ou do estado de angelitude. Porque esse é o nosso destino. Tornarmos-nos aquilo que temos por denominação como anjos, criaturas puras, sábias, inteligentes, bondosas ao extremo, amorosas sem sombra de dúvidas. Alguém superior.
Portanto, estes embates das reencarnações são esses mesmos embates da natureza que são empregados para transformar o carvão em diamante. Comparemo-nos. Hoje somos esse carvão. No futuro seremos o diamante. Com toda certeza, com a mais absoluta certeza. Porque fomos criados para a plenitude, para a angelitude. Para tornarmos-nos espíritos de primeiríssima grandeza. Espíritos auxiliares de Deus. Então as nossas reencarnações nos servem para isso. E Entre Dois Mundos, um livro que é de Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Franco, ali vamos encontrar a seguinte expressão de Filomeno de Miranda: a reencarnação é sublime concessão de amor, ensejando aprendizado e crescimento íntimo, de maneira que sejam descobertos os inabordáveis tesouros de sabedoria que jazem adormecidos no imo, aguardando o momento propício para a finalidade que lhes está destinada por Deus. Como eu estava explicando, entre o carvão e o diamante. Ainda estamos nessa fase, mas chegaremos um dia lá, a essa condição de diamante. João registrou no capítulo 3, versículo 3, a seguinte informação dada por Jesus. Diz o Mestre: em verdade eu digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é aquele célebre diálogo que Jesus tem com Nicodemos, que foi ter com ele para saber como é que isso pode acontecer, uma criatura reencarnar, renascer. E no versículo 7 desse mesmo capítulo, João expressa o ensinamento do Mestre. Não te maravilhes, diz Jesus a Nicodemos, devo-te dizer, é-vos necessário nascer de novo. Veja, ele está fazendo uma afirmativa. É necessário nascer de novo. Jesus sabia e sabe das coisas. Seu ensinamento é para que nós outros tenhamos certeza e confiança na palavra e na lei de Deus. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 2, sobre a encarnação dos espíritos, nós vamos encontrar ali 4 verbos, que é necessário que nós, na encarnação, ou através das reencarnações, em alguma delas, possamos conjugar. Primeiro verbo, corrigir. Corrigir o quê? O erro que cometemos. Como erro? O erro com relação à lei de Deus. Nós infringimos a lei de Deus, cometemos um erro. Temos que corrigir o erro. Então, se estamos na encarnação para corrigir, é necessário que tenhamos a oportunidade de executar a correção. Deus, como justiça absoluta, nos dá a reencarnação para corrigirmos. Também, na reencarnação, estamos aqui para renovar. Isto é, dar um aspecto novo àquilo que já existe. Aquilo que nós não estamos gostando e precisamos renovar. Como fazemos com todas as coisas. Mas também para restaurar. Restaurar aquilo que foi danificado, que foi quebrado, que foi rompido, ou que se desgastou e precisa agora ser restaurado. E o quarto verbo, aperfeiçoar. Ora, aperfeiçoar o que já existe. Dar uma nova dimensão, apresentar de uma forma melhor,
Mas o que tem a ver corrigir, renovar e restaurar e aperfeiçoar uma encarnação? Tem a ver com o espírito. Não se trata de corpos, não se trata de materialidade, se trata da essência. A essência divina que somos, espíritos imortais, criados por Deus. Então precisamos corrigir as ações do espírito. Precisamos renovar esse próprio espírito, agregando conhecimento, desenvolvendo inteligência, adquirindo qualidades morais mais elevadas. Restaurar também, isto é preciso modificar, porque sabemos hoje que nós enfermamos o corpo físico pelo espírito. As enfermidades estão no espírito e não no corpo. Então precisa restaurar para que o corpo seja melhor, mais sadio, mais apto a responder a todos nós. E também aperfeiçoar o espírito. Então, através da correção, da renovação, da restauração e do aperfeiçoamento, nós iremos fazer aquilo que Pascal nos alertou a respeito das nossas, ou da propriedade do espírito. E ele, na sua fala, faz uma pergunta: mas o que é do espírito? E ele responde: tudo aquilo que não é do corpo, mas é tudo aquilo que é do espírito. E são 3 propriedades do espírito. Quais são? Ele diz: a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Aí está, portanto, o que nós precisamos corrigir, renovar, restaurar, aperfeiçoar a essência, o espírito. Ora, quando nós sabemos que o espírito é o proprietário, é o dono da inteligência, também ele é o mesmo dono dos conhecimentos e das qualidades morais, isso é posse dele, é com isso que ele veio para a reencarnação, e é com essas 3 propriedades que ele voltará ao mundo espiritual. Então nós precisamos trabalhar a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Diz Pascoal: tudo aquilo que o homem encontrou ou que o espírito encontrou aqui no mundo físico não lhe pertence. Terá que deixar tudo aqui, terá que abandonar tudo, quando tiver que voltar à pátria espiritual. Mesmo o corpo, que nós dizemos o meu, não é meu. Ele é empréstimo de Deus para nós. Uma ferramenta para que possamos nos relacionar nesse mundo físico. Então o que precisamos corrigir? O espírito. Precisamos renovar o espírito, precisamos restaurar o espírito, precisamos aperfeiçoar o espírito. Como? Através das reencarnações. Pouco a pouco. A cada reencarnação um passo, a cada reencarnação uma correçãozinha, uma mudança para melhor, um aperfeiçoamento. A cada um desses momentos da reencarnação, nós vamos nos melhorando. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Deus nos dá a reencarnação justamente para que, através dessa ação material, possamos cumprir os desígnios de Deus. Olha que confiança Deus tem em nós. A certeza de que chegaremos à angelitude.
É a certeza que aquele Swami tinha ao dizer à criatura que foi assaltada, mostrando o pedaço de carvão: isso aqui se transformará em um diamante. Essa criatura difícil que somos nós, ou essa criatura difícil que está conosco, um dia se tornará anjo. Anjo na acepção de espírito puro, de espírito que não necessitará mais reencarnar, por ter atingido o estágio máximo de evolução para ele. Então vamos olhar as pessoas, vamos nos olhar já vendo, ou pelo menos projetando, essa angelitude em nós, ou nós na angelitude. Vamos ver no outro esse potencial também de ser essa criatura de elevada condição moral, intelectual, de altos conhecimentos, para se tornar um exímio executor das ordens de Deus. É necessário a reencarnação, visto que a atividade que são obrigados a exercer nos auxilia ao desenvolvimento da inteligência. Por que desenvolvemos a inteligência na reencarnação? Porque somos obrigados a equacionar, a resolver inúmeros problemas propostos por Deus. E porque Deus nos apresenta o problema, precisamos descobrir como responder corretamente. Talvez não iremos responder aquela questão tirando uma nota máxima, mas poderemos ter uma nota média, pelo menos que demonstre o nosso esforço em resolver a questão proposta por Deus. Quais são essas questões propostas por Deus? A nossa convivência entre os nossos irmãos, a nossa convivência conosco mesmo, as enfermidades que podem aparecer e que precisamos trabalhar, as nossas relações com o nosso próximo, a proposta que Deus nos manda, talvez como uma criatura difícil para que tenhamos que conviver com ela dentro do seio familiar. Então são inúmeros momentos, inúmeras propostas que Deus nos oferece para que desenvolvamos a nossa inteligência, aplicando aí os nossos conhecimentos adquiridos e as qualidades morais que já possuímos. Porque possuímos algumas qualidades morais, não podemos esquecer disto. Já temos algumas conquistadas, mas precisamos ampliá-las, conforme orientação de Pascal em O Evangelho segundo o Espiritismo, e onde ele diz: quando voltarmos com a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais ampliados, estaremos voltando felizes por termos cumprido com a tarefa que Deus nos propôs na reencarnação. Mas a encarnação é para todos os espíritos um estado transitório. Não é para sempre. Quando chegarmos lá a espíritos angelicais, espíritos puros, já não necessitaremos mais das reencarnações. Já seremos o diamante, que estará sendo lapidado, trabalhado ainda por algum tempo a mais, recebendo polimento, para transformar-se naquela joia rara. Olha que beleza! A bem dizer, diz ali no Livro dos Espíritos, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Isso é perfeitamente constatado através do estudo da nossa história, da antropologia, nessa busca do homem do passado para compararmos com o homem do presente.
Já percebemos as mudanças para melhor, temos um corpo mais sutil. Já não necessitamos tanto de força bruta, muscular, porque pela inteligência nós construímos equipamentos para substituir com muito mais propriedade, com muito mais ganho, a força muscular. Então já não precisamos de tantos músculos ou músculos tão fortes, mas precisamos aprender a utilizar o maquinário que nós mesmos construímos para substituir. Então vamos nos purificando, vamos nos melhorando, o corpo vai sendo mais sutil. A cada reencarnação nós vamos sutilizando o nosso corpo, até que um dia não precisemos mais da reencarnação desses corpos. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela, das reencarnações, mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, quanto mais nós nos esforçarmos aqui para nos depurarmos, mais rápido chegaremos a esse estágio de espíritos puros, que não necessitaremos mais da reencarnação. Muitos de nós reclamamos da reencarnação. Muitos reclamam da situação que experimentam, das dificuldades, é natural. Mas, se nós conhecêssemos um pouco mais os desígnios e conhecêssemos mais o nosso destino, agradeceríamos esses momentos difíceis que estamos passando. Por quê? Porque Deus não coloca sobre ombros fracos pesos maiores do que eles possam suportar. Se estamos passando por uma situação aflitiva qualquer, por uma dor, por um problema qualquer, é porque Deus sabe que nós temos plena capacidade de resolver, experimentar e sairmos vitoriosos nesta proposição de Deus. Então, trabalhemos confiantes, com fé, com certeza de que resolveremos essas situações. Agora, isso depende de nós, de aplicarmos a nossa vontade, aplicarmos o nosso conhecimento, aplicarmos a nossa inteligência e balizar tudo isto, analisar tudo isso sob os aspectos morais. E aí estaremos plenificados. Da obra Amor e Vida em Família, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, vamos encontrar a respeito da reencarnação as seguintes informações do nobre benfeitor Emmanuel. Diz ele: à frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E, sejam quais sejam os teus obstáculos, na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Olha que maravilha! No resumo do ensinamento dos Espíritos, que também encontramos em O Livro dos Espíritos, ali está muito bem posto o seguinte: a vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida espiritual é eterna. A vida corpórea é transitória e passageira. É apenas um instante na eternidade. Um instante na eternidade. Olha que maravilha! Deus nos dá a possibilidade de, a conta-gotas, resolvermos os nossos problemas. Parceladamente.
parcelas suaves. Cada encarnação ele nos dá uma proposta, nos apresenta uma parcela para que nós possamos corrigir, reparar, restaurar, aperfeiçoar. Reencarnação é, por excelência, processo renovador. Tudo que se renova adquire experiência, que, por sua vez, é processo educacional. Estamos aqui para aprender. A Terra é uma grande escola de almas. Aprendemos uns com os outros, assim como nos bancos escolares também aprendemos uns com os outros. Aprendemos com o professor, que nos facilita a compreensão, nos explica, assim como aprendemos com Jesus, que nos explicou a lei de amor. A lei de amor, de justiça e caridade. Ele nos explicou. E os colegas que estão conosco nos ajudam a botar isso tudo em prática. Muitas vezes nós nos revoltamos, mas injustamente. Porque a revolta não constrói, a revolta só destrói. Mas a boa vontade, a aceitação, conscienciosamente a aceitação daquela circunstância irá nos propiciar ganho na reencarnação. Somente a reencarnação em face aos laços da continuidade espiritual propiciaria os devidos conhecimentos da história da humanidade. Conhecemos a história da humanidade pelas reencarnações. Porque em cada momento de reencarnação nós deixamos fragmentos para aqueles que estão conosco, para aqueles que vieram após nós. Eles, de alguma forma, têm-nos por exemplos de boas ações ou exemplos de más ações, e eles poderão optar por seguir os bons exemplos ou pelos maus, mas deixamos as nossas pegadas para os demais. Estamos sendo observados, não somente por Deus, não somente pelos bons espíritos, mas também estamos sendo observados por aqueles que estão conosco na reencarnação. A reencarnação é lei de grande nobreza, por permitir no seu caminhar constante aquisições de variados matizes, assambarcando todas as angulações da vida, especificamente as educacionais, sem quaisquer manifestações de privilégios. Não temos privilégios nas reencarnações. Nós estamos exatamente naquela posição mais adequada para a nossa evolução. Seja na condição social que for, na mais abastada e na menos abastada, na mais inteligente ou na menos inteligente. Nós estamos no segmento social adequado ao nosso grau evolutivo, ou nas condições apropriadas para que, através da justiça de Deus, realizemos a nossa tarefa para nos tornarmos espíritos puros. Ao nascermos, nós ganhamos um cavalo, o nosso corpo. Só que, com o tempo, se o cavalo adoece e morre, pensamos que somos nós que morremos. Sabem quem diz essa frase? Monteiro Lobato. Escritor famoso, criador do Jeca Tatu, do Marquês de Rabicó, do Narizinho, do Pedrinho, da Dona Benta, da tia Anastácia e outros mais. Aliás, precisamos muito de Monteiro Lobato nos dias atuais para as nossas crianças. Temos que resgatar esse companheiro de escola que nos legou essas histórias com grande
grandes fundamentos morais que está esquecido. Diz ele, ao nascer ganhamos um cavalo, o nosso corpo. Só que, com o tempo, se o cavalo adoece e morre, pensamos que somos nós que morremos. Não, foi só o corpo. Aquele instrumento que Deus nos deu para transitarmos na reencarnação. Do começo, do berço ao túmulo. Mas nós não morremos. Nós nos desvestimos desse corpo que já está inapropriado quando a morte nos chama para a vida espiritual novamente. Então confiemos. Aqui somos nós, esse fragmento de carvão. Há caminho de nos tornarmos diamante puro. Louvemos e agradecemos a Deus pela esta oportunidade. Agradeçamos a Jesus pelos ensinamentos e sejamos sempre gratos pela atual reencarnação. Gratos também por aqueles que estão conosco nesta reencarnação, porque estamos dividindo esse espaço uns com os outros. Busquemos, meus irmãos e minhas irmãs, na certeza do amor de Deus por nós, que temos plenas condições de vitória. Vitória sobre nós mesmos, sobre as nossas imperfeições, para que possamos corrigir, reparar, restaurar, para que possamos reestruturar melhor a nossa vida daqui para frente. E em cada momento que tivermos na reencarnação, agradeçamos a Deus um momento. A prova que Ele nos coloca nas mãos. Porque essa prova, todos nós já nos capacitamos para respondê-la, a fim de que possamos ser aprovados. Se não com a nota 10, pelo menos com a nota 5. Vai ficar um pouco para trás, para outra reencarnação. E nesta outra reencarnação futura, iremos, portanto, melhorar a nossa resposta. Confiemos. Agradeçamos a Jesus, a quem aqui nós estamos pedindo agora que, através dos benfeitores, também derrame as suas bênçãos sobre todos nós. Derramando essas energias salutares, benfazejas, que tanto nós estamos necessitando. Banhados nestas bênçãos, desejo a todos vocês uma feliz e proveitosa reencarnação. Até o nosso próximo encontro, se assim nos for permitido. Até lá.